Este exercício 5, nós queremos criar um programa para multiplicar dois números sem utilizar o recurso ao operador de multiplicação. Ora, reparem o seguinte, quando nós fazemos, por exemplo, 2 vezes 5, o que nós queremos fazer, efetivamente, ou o que é feito, efetivamente, é a soma sucessiva de 5 vezes o número 2. Então é isto que nós vamos fazer. Vamos aplicar aqui um ciclo para nos permitir repetir uma determinada ação, um determinado número de vezes, para conseguirmos então aplicar aqui a nossa multiplicação. Então o que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui int n1 e n2, insira o primeiro número, vamos colocar aqui n1 e de seguida o n2, vamos duplicar aqui estas linhas, insira o segundo número. E o que nós vamos fazer agora é então aplicar aqui a multiplicação dos dois números. Ora, o que nós vamos fazer neste caso será um for. E vamos colocar aqui um contador, que normalmente é utilizado a letra i. Enquanto o i for menor, neste caso, que por exemplo que o n2, nós vamos incrementá-lo de cada vez. E o que nós vamos fazer é que uma variável soma, que vamos inicializá-la, vamos colocar aqui int soma igual a 0. E o que nós vamos fazer é, de cada vez que nós estamos na soma, nós vamos lhe acrescentar o n1. Okay? Ou seja, o que é que vai ser feito? Nós temos aqui, vamos imaginar, 2 e 5. Nós vamos acrescentar o 2 5 vezes, ou seja, nós vamos ter aqui o i a 0, a 1, a 2, a 3 e a 4. E o que vai acontecer é que de cada vez que nós fazemos este passo, nós vamos à soma acrescentar-lhe novamente o número 1. Então vamos colocar aqui o resultado da multiplicação é, e vamos colocar aqui o valor da soma então de todos estes elementos que estamos a acrescentar. Vamos colocar aqui, por exemplo, aquele exemplo que colocamos há pouco, 2 e 5, então o resultado da multiplicação será então 10. E então temos aqui uma forma de aplicar então a multiplicação através de somas sucessivas de um determinado elemento. Vamos passar para o exercício 6. E no exercício 6 nós pretendemos ler n números, determinar o maior, o menor e a média de n números lidos. Ora, nós podemos fazer isto de duas formas. Uma das formas é pedirmos ao utilizador para ele nos indicar à partida quantos números é que ele quer ler durante o percurso que nós vamos fazer, ou durante o programa, a execução do programa. Outra forma é pedir ao utilizador para estar sempre a inserir valores e de cada vez que ele inserir um valor nós perguntarmos se ele pretende ou não continuar essa inserção. Vamos fazer esta segunda forma. Vamos começar aqui por criar aqui uma variável int número, que vai ser o número que vai ser lido. Vamos colocar aqui o maior, o menor, e para a média vamos precisar da soma e do contador do número de números que vão ser lidos. E o que é que vamos fazer? Vamos começar aqui, vamos considerar que seria, por exemplo, apenas uma leitura neste momento, ou seja, não vamos considerar ciclo pelo menos para já. Vamos fazer aqui, insira um número e vamos ler esse número para dentro então da variável. E seria este o processo que nós iríamos efetuar. O que nós vamos fazer agora é colocar aqui uma nova questão ao utilizador, perguntar-lhe se ele pretende continuar a inserir valores. Então o que vamos fazer? Vamos fazer aqui um novo
console writeLine e vamos colocar aqui pretende inserir novo valor e vamos colocar aqui 1 será assim, 0 será não. E o que nós vamos fazer é ler aqui o valor que o utilizador vai inserir. Vamos guardá-lo aqui numa outra variável que eu vou chamar, por exemplo, continuar. E vamos colocar aqui que o valor de continuar seria igual então ao valor inserido pelo utilizador. Eu vou aqui abrir aqui isto para conseguirmos verificar aqui o código todo. Okay? Teríamos então aqui esta forma de conseguirmos analisar se o utilizador quer ou não continuar a inserir números. Se enquanto então o utilizador colocar aqui o valor sim, nós vamos querer repetir aqui este elemento. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui um enquanto o continuar for igual a 1 e eu vou querer que todo o meu ciclo se possa repetir. Agora reparem, eu tenho aqui este erro porque eu não tenho um valor inicializado com a variável continuar. Para isso eu poderia fazer isto de uma de duas formas. Ou eu começo já aqui o continuar com o valor 1, okay? E eu tenho que neste caso começar com o valor 1, caso contrário, automaticamente ele não vai entrar aqui dentro do meu ciclo. Ou então poderia fazer um do while. Neste caso vamos fazer desta forma, atribuímos aqui já um valor válido para iniciar. E agora reparem então, o que é que vai acontecer? Nós inicializamos a nossa aplicação, vamos inserir aqui um valor, pretendo inserir um novo valor, sim. Eu peço outro valor, pretendo inserir outro valor, sim. Eu estou a inserir valores e agora vou colocar aqui que não. E automaticamente é terminado o meu exercício, ou o meu programa neste caso. O que nós temos que fazer é, de cada vez que nós estamos a executar isto aqui, vamos ter que verificar se o número inserido é o maior, é o menor e começar a fazer aqui os cálculos para a média. Ora, para fazer os cálculos da média, a única coisa que nós temos que fazer é pegar naquele número, acrescentá-lo então à nossa soma e ir ao contador e acrescentar mais um valor. Novamente, vamos ter que inicializar aqui a soma, neste caso a 0, porque não queremos ter um valor pré-definido inicialmente, e o contador a 0, porque no início nós não temos qualquer valor inserido para o cálculo da média. Para além disso, o que nós vamos precisar é de calcular aqui e verificar se o valor inserido se é o maior ou o menor até aqui. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos aqui pegar e vamos colocar que o nosso valor maior, vamos compará-lo e verificá-lo se o nosso valor que estamos a inserir neste momento se é maior do que o primeiro, do que o valor maior que temos guardado e se é menor ou se é menor que o menor valor que é guardado. Então o que vamos fazer? Vamos aqui colocar se o meu número é maior do que o valor maior que está definido, o que eu vou fazer é atualizar então este valor para o número que eu estou a definir. E vou fazer exatamente a mesma coisa para o menor, ou seja, se o meu número for menor do que o menor valor inserido até aqui, então eu vou colocar que o meu menor será igual ao número, ou seja, eu vou atribuir-lhe este novo valor. O que eu tenho que fazer é que dar aqui valores iniciais a estes elementos. E agora reparem, se eu colocar aqui um valor, por exemplo, 0 nos dois elementos, reparem o que é que vai acontecer. Eu vou colocar aqui 0 e aqui 0 também. E o que vai acontecer é, se eu executar aqui o meu elemento e vou inserir aqui um número, por exemplo 5, quero inserir o valor sim, quero inserir agora o 6, quero inserir o valor não. Aqui falta-nos fazer primeiro a escrita dos valores. Vamos só rapidamente aqui fora escrever aqui a média é, e vamos colocar aqui então a soma a dividir pelo contador. Vamos colocar o maior é
maior e vamos colocar o menor é, e aplicamos aqui então o menor. E vamos executar o nosso programa. Vamos colocar aqui, por exemplo, aqui o valor 5, queremos inserir um novo, e o valor 6. E não queremos inserir mais nenhum valor. E reparem o que acontece. A média vai ser 5, o maior vai ser 6 e o menor vai ser 0. Okay? Reparem o que está a acontecer. Eu inseri apenas o 5 e o 6. O maior está a funcionar de forma correta, mas o menor não. Isto porquê? Quando eu estou a inicializar os meus elementos, eu devo inicializar, neste caso, o meu maior com o valor mais baixo possível. Okay? Eu vou colocar, inclusive, um valor negativo bastante comprido. Okay? Vamos colocar aqui menos um nó, porque estaria a ultrapassar o limite do aceitável. E vou colocar aqui a mesma coisa no menor, mas num valor positivo. Ou seja, eu vou inicializar o menor com um valor muito alto e vou inicializar um maior com um número muito baixo, para garantir então que o meu primeiro valor será então considerado como sendo o maior e o menor na primeira inserção. O que eu poderia fazer era também repetir aqui este processo cá fora e automaticamente colocaria então o valor maior e menor como sendo então este elemento. Ora, vamos testar. Vamos colocar em cima o número, vamos colocar os mesmos de há pouco, o 5 e o 6, não quero inserir novo valor. Então tenho aqui o valor da média, o valor do maior e o valor do menor. Aqui neste caso a média está-nos a dar estes valores assim porque estamos, o valor inteiro, porque estamos a utilizar valores inteiros e não valores decimais, mas seria apenas um pormenor.